Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Hoje Tem Conversa, o podcast do seu Marília Hoje Notícias, episódio 48 no ar. Agradecer aqui mais uma vez os nossos patrocinadores, o Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva de Marília, também conosco Planos Prever, planos pensados em você. Também está com a gente aqui no nosso podcast a Casa Viva Melhor, a Ventilador e Casa e a Oral Sim Implantes Dentários. Olha só, episódio 48, a gente vai falar sobre a importância da atividade física para a saúde. Eu tô aqui com 2 médicos e um estudante de medicina, tô muito bem acompanhado. Fica com a gente aqui que tem novidade, tem boa informação, tem saúde para você aqui no programa de hoje. Doutor André Moro, doutor Gustavo Vidotti, ou Vidotti, e também Carlos Chinin, que é estudante de medicina. Obrigado, gente, pela presença, uma honra ter vocês aqui. A gente que agradece o convite, estar aqui podendo falar de um assunto tão importante aí para a população em geral. E vamos bater um papo bem legal hoje, dar muita informação pro pessoal aí. Legal, deixa eu pegar o boa noite do Chinin também. Boa noite, Chinin. Boa noite a todos, e é uma honra estar aqui nesse programa. A gente já acompanhou pela rede social, pelo Facebook, Instagram, e agora a gente vai bater um papo, né? Que legal. Agora, doutor André Moura, eu quero que você me conte o que vocês vieram fazer aqui, para você entender, porque é assim, o doutor André é um grande parceiro da gente aí, já nos encontramos aí em outros programas, e ele batendo um papo comigo falou assim, cara, tem uma novidade aí que nós estamos trazendo, um livro, enfim, mas conta pra gente, como é que você conheceu esse pessoal, tanto o doutor Gustavo quanto o Chinin? Muito boa noite, não, né? Olá. Olá. Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, Marcão, uma coisa nos uniu, que foi a paixão pelo esporte. Legal. Então, o Gustavo, ele foi meu aluno, né? E ele, por uma ironia do destino, ele foi seguindo os mesmos passos que eu dentro da medicina. Então, ele especializou em cardiologia e medicina esportiva e teve a ideia, uns alguns meses atrás, de escrever um livro, né? Um livro que seja voltado para orientação esportiva. Por quê? A gente sabe que é consenso hoje que as informações sobre prática esportiva, para fazer musculação, para fazer corrida de rua, para melhorar a performance, quando se procura nas redes sociais, são informações muito vazias, muito rasas e pouco esclarecedoras. Então ele teve essa ideia e nos convidou, a gente teve a ideia de convidar o Carlos Chinin, que ele vai se apresentar, mas ele é um atleta olímpico do Brasil. Ele participou dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, tem uma larga experiência de vida dentro do esporte. E a gente pensou, por que não escrevermos algo que falasse da importância do exercício físico, de como o exercício físico pode impactar de maneira positiva na vida das pessoas. Então a gente está escrevendo esse livro já há alguns meses, esperamos lançá-lo até o fim do ano, que vai ser, assim, de início um livro físico, né? Um livro que a gente chama um livro convencional, mas depois a gente tem ideia de fazer um podcast. E através disso levar conhecimento de verdade, levar informações que sejam úteis para a vida das pessoas. Muito legal. E aí, doutor Gustavo, como é que foi? Por que você pensou nisso? Na verdade, assim, o maior gatilho foi que eu sempre fui apaixonado em esporte, como o André comentou, na época da faculdade, jogava todos os esportes possíveis, todos os coletivos eu participava. E aí eu resolvi esse ano, na verdade, um amigo meu que é ortopedista me desafiou de correr a São Silvestre. E eu nunca corri. Aí eu comecei a procurar informação sobre a musculação voltada para corrida. E eu falei para o André, você não acha uma informação adequada, uma informação legal? Existe uma lacuna na internet sobre esse assunto. Vamos escrever sobre isso, é um assunto que a gente gosta, é um assunto que a gente tem interesse, é um assunto... E que tem muita gente afim disso, né? Muita gente, na nossa região aqui, Marília, Bauru, muito forte, muita né? gente fazendo esse tipo de esporte. E aí a gente teve essa ideia. E aí, conversando, o que a gente falou, assim, que era uma coisa em comum? Que no consultório, a gente orienta muito sobre a atividade física e a importância, né? Nas doenças cardiovasculares, isso já está contemplado há décadas. E hoje em dia a gente sabe que melhora a questão de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson e agora recentemente até em relação à diminuição de câncer. Só que você fala e parece que aquilo... Alguns pacientes conseguem absorver aquilo e acreditar na gente, vamos dizer assim, e mudar o estilo de vida. Mas muitos não. Porque é uma coisa não muito palpável você falar de atividade física sobre longevidade, o quanto aquilo vai melhorar a sua expectativa de vida, sobrevida, diminuição de doenças.
Então, as pessoas, existe uma dificuldade delas acreditarem no que a gente propõe. Então, o livro veio aí, essa história. Vamos citar casos reais de consultório que a gente pega, pacientes, engenheiro, advogado, dando um pouquinho de spoiler aqui do livro, com uma vida estressante, sem fazer atividade física regularmente e evoluindo com as suas consequências. Então, o livro veio com uma forma de chamar a atenção de uma maneira diferente. Não mais o médico sentado de jaleco atrás do consultório falando, você tem que fazer atividade física por isso. E sim uma história que as pessoas vão ler e vão se colocar no lugar daquele indivíduo que está sendo retratado no livro. É uma sacada boa, né? Uma sacada boa, porque você imaginar que o cara, se ele não se enxergar ali, ele não vai assimilar para ele, né? E eu pelo menos desconheço, não sei se você conhece algum livro que abordou esse tema dessa maneira, para nós também é uma novidade. Então a gente criou um entusiasmo muito grande dessa nova abordagem, vamos dizer assim. Claro que a nossa ideia é realmente mudar a vida das pessoas. Assim como a gente fez isso dentro da medicina, né? Claro, nós somos médicos, o Chinim futuro médico, mas o livro a gente também tem essa expectativa muito forte. E a gente pretende também com ele desmistificar a medicina esportiva, a especialidade de medicina esportiva. Ela já tem uma certa idade, ela é de 1962. Cara, 62. E muitas pessoas acham que o médico do esporte, por exemplo, não me conhece. Você é médico do MAC? Você é médico de piscina? Só que a gente sabe que a atuação do médico do esporte é muito ampla. Então a gente atende crianças, a gente atende idosos, obesos, gestantes, pessoas que tiveram infarto, pessoas que têm asma, pessoas que não têm doença nenhuma, mas querem melhorar a saúde, pessoas que querem ficar bonita para ir para a praia. Não é medicina do atleta, né? É medicina do esporte, Exatamente. A medicina esportiva ela é uma clínica geral, como a clínica do pediatra, da criança é o pediatra. A medicina esportiva, ela trata de todas as faixas etárias e se encaixa para todo tipo de paciente. E às vezes não é nem o paciente, é o cliente. Você vai lá, um cara saudável de 40 anos, eu quero melhorar a minha saúde, eu estou ficando cansado porque eu estou sedentário. A medicina esportiva impacta. Eu tenho obesidade, não consigo emagrecer. A medicina esportiva impacta. Então a gente, com o livro, vai trazer essa informação, desmistificar, fazer com que a medicina esportiva seja mais conhecida, né? Popularizar mais, né? Popularizar, né? E eu já sou médico do esporte, o Gustavo está se tornando, e a gente está tentando induzir o Chinim, que tem uma história dentro do esporte muito maior que a nossa, ser médico do esporte também. Ô Chinim, fala um pouco pra gente aí, primeiro assim, da sua experiência como um atleta, né? Um atleta olímpico, inclusive. Bom, eu fui atleta do atletismo, eu consegui alguns resultados, eu sou campeão brasileiro, recordista sul-americano. Coisinha, né? Só as coisinhas. Fala desde quando você é o campeão. Então, se eu não me engano, eu sou 6 ou 7, acho que sou heptacampeão brasileiro, sou recordista sul-americano do decathlon. Então, desde 2013, ninguém consegue chegar perto da minha marca. Dessa vez a gente viu na Olimpíada de Paris o Balotelli, que teve uma grande projeção, ele conseguiu melhorar a marca dele lá, mas ainda assim faltaram cerca de 200 pontos para ele conseguir quebrar o meu recorde, então o meu recorde permanece. Que loucura! E, bom, eu tenho uma grande experiência, eu vim também do futebol de campo, joguei, né, na categoria de base de São Paulo, joguei no Palmeiras, vim pro atletismo numa situação inusitada, em que surgiu uma oportunidade de competir contra outras escolas lá em Guarulhos. E você é natural de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Cresci em Guarulhos, mas a pandemia forçou a gente a sair daquele caos que estava lá na cidade de São Paulo, e aí eu acabei me estabelecendo em Cafelândia, e a gente prestou um vestibular, né? Tava no meio da pandemia, e de repente, a gente não tá fazendo nada, vamos começar a estudar. Eu sou profissional de educação física, professor licenciado, bacharelado, mas nesse meio tempo a gente estava estudando, a gente prestou vestibular, passei em medicina, a gente entrou na Unimar, e aí desde então a gente está estudando, estou no 3º ano. Bom, eu trabalhei com um monte de profissionais, um monte de áreas também, mas acabei meio que me especializando no atletismo também. Virei professor, treinador de atletismo de várias equipes, de prefeituras, e a última vez em que eu trabalhei como profissional de educação física foi até esse ano como treinador da equipe da medicina lá da Unimar. E, coincidentemente,
né, fazendo essas pesquisas, porque eu também gosto muito de estatística, né? Eu acabei vendo dados, né, de resultados da galera do atletismo histórico da Unimar, fazendo umas corridas dentro da própria Unimar e tal, inclusive uma corrida chamada Corrida do Dr. Moura, se eu não me engano. 2013 teve uma corrida que a molecada fez em minha homenagem, lá na Fazenda. Ah, tá. Corrida do Dr. André. Fizeram uma imagem, um corpinho desse tamanho, uma cabeça desse. Uma caricatura. Tem Uma caricatura. tipo um mini crack, né? Isso. Mas teve troféuzinho, foi muito legal. E acabei conhecendo também os antigos, né, os heróis da nossa faculdade de medicina, e o Dr. Gustavo é um deles, né, que foi um dos presidentes, hoje é um dos conselheiros mais ativos. E aí, essa coisa de conversar com um doutor, conversar com outro doutor, a gente foi se conhecendo pessoalmente e a gente acabou se conectando nesse projeto. Mas sobre o esporte, cara, é muita coisa, é tanta coisa para falar que quando eu começo a falar, de repente eu acabo abrindo um leque muito maior e... Não, mas é legal, assim, essa participação dele, até mesmo porque ele tá ali no campo, né? Para colher dados também, né? O que eu e o André sempre falamos, né? A bagagem que ele tem dentro do Experiência, esporte não tem comparação, né? Você falar em um atleta olímpico, parou. Você chegou no ápice dentro do esporte, né? Então, é muito bacana ter esse lado de experiência pessoal dele junto com a gente, agregando o tempo todo. É você pensar que ninguém sul-americano, até hoje, Não nos é? últimos 12 anos, Chininho, recorde de 2011, 13. nos últimos 11 anos, nenhum atleta em competição nenhuma do mundo, nenhum campeonato mundial, nenhum campeonato sul-americano, nenhuma Olimpíada, Que loucura isso, né, conseguiu cara? chegar à marca que ele conseguiu. Agora fica a Sim. pergunta, será que ele Pois- torce contra? Então, você acha que ele bate bumbo ou não? E Decathlon pô, cara, o cara tem que ser fera, né? Tá, são 2 dias de prova. Pô, 5 num dia, 5 no outro, é muito cansativo. é muita coisa, cara. É muito cansativo. Tem gente que não lembra, mas uma curiosidade, tinha um joguinho no Atari, no antigo Atari, que se chamava Decathlon, Sim, que sim. tinha a imagem do atleta Daley Thompson, que era um atleta da Grã-Bretanha, negro, com um bigode bem legal, assim. E aí todo mundo quebrava os controles, assim, que tinha que fazer muito rápido os movimentos e... Bom, a galera que é nova não conhece, mas... Eu tô Quem já até jogou esperando você lembrar desse Atari, cara. Chininho. Hã? Chininho tá com 39, eu tenho 51, você tem 50 e pouquinho, né, Marcão? Também. Mas ele não era pra lembrar, a gente lembra. O Atari é nosso, não é O dele. Atari é da década de Ele 80. já tá um Sega ali, um Mega Drive, né? Atari não. Eu joguei, o Dr. Gustavo que não deve ter jogado. Eu não joguei, só ouvi falar. Não, você já é do Super NES, né? É, Super eu NES. tô no Aí Super sim. Nintendo já. No Super Nintendo. O Nintendo e depois o Play, né? E outra coisa que preocupa a gente já pelo lado de prevenção é assim, a gente vive uma epidemia de obesidade no mundo. A gente vive uma epidemia em decorrência disso de doenças crônicas não transmissíveis, que é a pressão alta, a asma, o enfisema pulmonar, o diabetes, o colesterol. E a gente sabe que a qualidade de vida das pessoas melhorou ao longo dos últimos anos. Hoje a expectativa de vida das pessoas é maior, em virtude de todos os avanços que a ciência teve. Então nós vamos ter cada vez mais pessoas idosas, obesas e com muitas doenças. A gente consegue impactar diretamente na vida das pessoas em larga escala através de boa educação. E educação de uma forma ampla, a gente está falando em esporte. Os Estados Unidos são uma potência no esporte porque as universidades eles são casados com o esporte. Muitos vão para os Estados Unidos fazer universidade não pelo esporte, mas para ter uma coisa. Então eles valorizam muito o atleta. Eu sempre comento quando eu dava aula lá na Unimar que na minha época de estudante na FAMEMA, que foi século passado, a gente tinha como disciplina obrigatória do 1º ao 4º ano educação física. Era obrigatório, qualquer um. Porque você estava trabalhando, você estava se formando numa área da saúde, de alguma forma você vai ter a saúde como o exercício como... Pra não ser casa de ferreiro espeto de pau, né? Exatamente, É. exatamente. Um profissional da saúde, qualquer que seja ele, a imagem dele é muito importante. Então, assim, se a gente vai ao dentista, ele tá com os dentes sujos, vai ao nutricionista, ele tá com sobrepeso, o pneumologista fumando, então a gente acha e a gente espera, principalmente na versão eletrônica do livro, que a informação em larga escala, a orientação de alimentação, de exercício, e a gente quer pulverizar isso em larga escala, em larguíssima escala até,
até traduzindo para outros idiomas, a gente acha que a gente consegue, né, melhorar a vida de gerações, né? Se a gente, por exemplo, conseguir conscientizar mães de crianças que estão cada vez mais obesas, cada vez mais sedentárias e cada vez mais com doenças crônicas já nos primeiros anos de vida, a gente vai prevenir um infarto, o AVC daqui 30, 40, 50 anos. Então, assim, é um livro que a gente pretende mudar para muito melhor. A vida não é de um grupo de pessoas, é de milhares de pessoas. E o quanto antes essa informação chegar é melhor, né, para o indivíduo, né? Porque isso melhora a expectativa de bons Com resultados. certeza. Quanto antes começar, melhor. Assim, se a gente fosse falar de todos os benefícios do exercício físico, a gente teria que ficar algumas horas aqui, porque são milhares. A gente até comenta isso. Às vezes a indústria farmacêutica ela gasta bilhões, trilhões para achar um remédio para melhorar uma coisinha ou outra. E o exercício físico tá aí assim, ó, escancarado para todo mundo fazer, entendeu? 99,9% das pessoas estão aptas a realizar o exercício físico, salvo exceções. Algumas cardiopatias, risco de quedas, algumas outras coisas assim. Mas a maioria das pessoas estão aptas a fazer e não fazem. E é o melhor remédio. E por que não fazem, hein, Chininho? E tem uma outra coisa, inclusive, que a gente, enquanto aluno de medicina, vai percebendo que a gente entra achando que vai descobrir ali um remédio, um tratamento, o que vai ser algo que vai resolver um problema que é histórico da população. Quando a gente pega as primeiras páginas ali da fisiopatologia das doenças, por exemplo, ou de uma doença específica, as primeiras recomendações os quadros inflamatórios vão ser diminuídos se você começar uma atividade física. E a gente vê que, então por que a gente já não começa tentando forçar a pessoa a mudar de vida para uma atividade física, para um evento em que ela vai mexer com o corpo dela? E aí a gente volta a tentar conversar com outros professores, médicos, e eles falam, ninguém aceita, é muito difícil, porque a pessoa não se vê, ela não se identifica com você dizendo que ela vai ter que mudar o padrão de vida dela para uma atividade física. E aí, a gente voltando a dizer que nesse livro, a gente vai tentar fazer as pessoas se identificarem com essas histórias, e ao final de cada capítulo, vai ter ali a explicação do porquê cada coisinha tem que ser mantida naquele momento da vida dela. Eu acho que o grande desafio realmente é esse, né? Você fazer com que a pessoa se enxergue ali, né? Porque é o que você falou, às vezes a pessoa tá lendo, tá ouvindo, talvez ela até entenda a importância, mas não coloque em prática na vida dela. Existe um bloqueio ali. Isso. Eu acho que tá aí a chave que vai ter que ser virada, né? É impressionante como a profilaxia primária, o fato de você evitar que a doença aconteça, é difícil de ser estabelecida. Normalmente a pessoa se assusta quando vem a doença. A pessoa, a tabagista, ela tem um infarto, ela fala, não, vou parar de fumar que eu infartei. Só que ela não entende que ela deveria ter parado antes de ter o infarto, porque agora já tem uma parte da consequência. É meio que a gente não acredita, né? Parece que é isso. Que não vai acontecer com a gente, né? Então, a maior parte das vezes, doenças que a gente chama de assintomáticas. Sim. Então, chega uma pessoa com pressão alta, ela não sente nada na maior parte das vezes. Não dói. Ser obeso, não dói. Ter diabetes, não dói. Colesterol é uma dos principais. Colesterol, não dói. Então, é diferente de ter uma dor de barriga, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, que a pessoa procura auxílio. Ela tenta resolver. E aí aquele desconforto passa e acabou. Então, a gente vai se pautar muitas vezes em exemplos muito, muito claros. Por exemplo, dentre tanta informação ruim que tem na internet, hoje apareceu uma de um colega cardiologista muito boa. Ele deu um exemplo de pessoas que tomam 3 cafezinhos por dia com um sachêzinho de açúcar. Cada sachê tem 5 gramas de açúcar. Então ela ingere 15 por dia. No mês, 450 gramas. No mês, meio quilo de açúcar só no café. Só no cafezinho. Só no cafezinho. Se ele tomar só 3 cafezinhos. E é uma cultura do brasileiro... Se você pegar meio pacotinho de açúcar, você vê que é de 1 quilo, é açúcar pra chuchu, hein, cara? É muito açúcar. Só no café. Só no café. Caramba. Então a gente tem A gente exemplos, não pensa nisso, né? O exemplo do dia a dia... Vou reduzir a meu hoje. Já estamos começando a mudar. Mas eu tenho 52. Se eu não pegar isso, eu tô morto. Eu preciso pegar mesmo. Mas acho que o desafio é pegar o pessoal mais jovem, né? O ideal, Todas né? as idades. Todas as idades, Todas né? as idades. Isso é porque foi isso que o André falou no começo, essa expectativa de vida aumentou muito. Então a pessoa às vezes fala assim, eu já tenho 65, mas eu não vou parar de fumar. Pô, você tem mais 20 anos de vida aí. Sim.
É muita coisa. É. É muita coisa. Então, eu acho que todas as idades merecem atenção. Talvez só vai entender que é muita coisa se você viver esses próximos 20 anos debilitado, né? Aí você vai ver como demora. Aí você vai né? ver como demora para passar, exatamente. E um exemplo bom, por exemplo, uma paciente que eu acompanho, ela trabalha num posto de saúde e mora a 5 quadras do posto de saúde. Ela vai de moto de manhã, volta de moto, almoça, vai de moto, volta de moto. Aí eu fiz uma conta com ela que se ela fosse caminhando, ela andaria 2 quilômetros no dia, 10 quilômetros na semana. No mês ela ia andar 40 quilômetros. 40 quilômetros de caminhada. Ela ia perder peso, ela ia dormir melhor, ela teria autoestima melhor, o intestino ia funcionar melhor, a vida dela ia melhorar. Simplesmente trocando a moto, e ela ia economizar. Trocando a moto pela caminhada. 5 quarteirões. Quantos minutos levam 5 quarteirões? É muito. Então, mas eu acho que é esse que é o. E aí o atleta que tem que falar pra gente, né? O que tem de diferente, né, no atleta do. Porque as pessoas têm esse bloqueio de. Seria preguiça? Na verdade, eu acho que eu não sei se foi o nosso mundo moderno que nos fez, assim, a questão da correria do dia a dia, né? A moto, é o que você falou, às vezes demora 2 minutos, né? E caminhada 10. Às vezes a gente acha que esse 8 minutos vai fazer diferença no nosso dia ali. Na verdade, tá fazendo diferença, para pior, porque você tá deixando de fazer atividade física, né? Então eu acho que é um pouco disso. E um pouco, eu acho que é o que a gente quer trazer. É a falta da informação do benefício da... Porque se você colocar isso claramente, como esses exemplos do açúcar que você acabou de falar, essa questão do tempo, gasto 8 a mais para ir andando, mas isso vai me dar uma longevidade de tanto, quer dizer, você faz o comparativo, aí poxa, aí tá mais claro, impossível, né? Não, às vezes eu até falo com meus pacientes, claro, alguns pacientes têm uma rotina de vida muito difícil, né? E às vezes eu até falo assim, ó, você não arrumou tempo para tomar banho porque é necessário, para escovar dente porque é necessário, a atividade física tem que entrar aí. Ela tem que ser necessária. A partir do momento que você colocar ela como necessidade da sua vida, você vai conseguir encaixar ela na sua rotina. A partir do momento que você achar que aquilo não é necessário, você vai sempre deixando para depois. Ah, hoje eu tô cansado. Ah, hoje eu não tenho tal compromisso. Hoje eu tenho um aniversário. E a atividade física vai sendo deixada de lado. Então eu acho que a atividade física tem que virar rotina na vida das pessoas. Qual que é a atividade física, assim, que você entende que é uma atividade física, talvez para facilitar o ingresso? Claro que cada pessoa tem uma aptidão, né, e tal, mas uma que é tranquila e que tem uma repercussão boa pro indivíduo. No geral, a gente recomenda como profissional de educação física que se inicie com a caminhada. Mas a gente vai encontrar pessoas que, de repente, têm algum tipo de problema respiratório, que ela fala, eu não consigo caminhar quando é muito quente, não consigo caminhar quando é muito seco, não consigo caminhar porque é muito frio. E a gente fala, ó, tenta uma atividade que seja próximo, sei lá, à piscina. Aquático, por exemplo. Vai para uma atividade como uma hidroginástica, vai fazer a natação se você conseguir fazer, tiver as condições básicas de movimentação, a musculatura consiga fazer gestos motores básicos. Mas... no geral, a gente recomenda, vai fazer aquilo que você gosta de fazer e que você se abstenha, por exemplo, de você andar de carro, andar de moto, andar de transportes que, de repente, eles estariam privando você de movimentar os seus músculos. Porque a gente fala, né, que as pernas, né, a panturrilha, elas são o segundo coração. Né? Se tem pessoas que precisam de uma circulação e elas Alice, todo mundo precisa de circulação, mas se a pessoa precisa de ajuda para fazer com que o coração e a circulação, né, dela seja melhorada, nada melhor do que a gente pedir para a pessoa inicialmente comece a caminhar, porque senão você pode começar a entrar em quadros vamos falar assim, ela vai se sentir cansada porque não tem boa vascularização ou perfusão sanguínea, e aí quando você mexe a panturrilha, né, mexe os músculos da perna, você acaba fazendo com que as veias, né, as artérias, elas são mais profundas, as veias vão estar paralelas a elas, mas você vai fazer com que a circulação seja melhorada, né? Então, no geral, eu falaria caminhada ou alguma atividade na piscina. Eu acho sempre interessante a gente se mirar em bons exemplos, né? Sim. Então, o cara que eu admiro demais é o Bernardinho. Técnico do vôlei. Então, sempre quando ele vai dar uma entrevista, alguma coisa boa vai sair. Os caras, assim, diferenciados em todos os aspectos, né? O Bernardinho, se ele fosse governador do estado, ele ia ser bom. Se ele fosse presidente lá de uma empresa, ele seria bom. Então, ele fala que as pessoas hoje, quanto mais novas elas passam por isso,
elas não sabem viver o processo. Então a gente precisa viver o processo. Então, uma formação, um emagrecimento, uma construção de um edifício, de uma casa, tudo é um processo. E hoje as pessoas são muito imediatistas. Elas querem logo de cara começar o exercício e já ter todos os resultados. E o nosso corpo, apesar de ser uma máquina perfeita, ele não dá resultados da noite para o dia. Ele demora semanas, meses, até anos. Uma vez eu assisti uma palestra aqui em São Paulo do Michael Phelps. E o Michael Phelps falou que ele passou 8 anos da vida dele, Chininho, sem descansar um dia. Porque quando ele descansava às segundas-feiras, o rendimento dele na terça era um pouquinho menor do que poderia ser. Então ele passou 8 anos Treinando todo dia. Treinando todo dia. Se tornou o maior atleta. É só o Michael Phelps, né? É só o Michael Phelps. Então é um processo, você imagina, assim, eu também queria ter sido um atleta, um jogador de futebol, Gustavo também, a gente se fala todo dia de futebol, a gente briga todos os dias. Quando fala de medicina, a gente fica em paz. De futebol, a gente briga todos os dias. Porque nós estamos diante do quê? De 2 torcedores? Corinthians e São Paulo. Ele não assume que São Paulo caiu para a Série B do Paulista. Caiu. Não, E caiu. eu como alguém que tem hoje uma cadeira na Série B, posso dizer, caiu já. Mas há divergência. Nada. Tem eu- vários. Vou te tá vendo? compartilhar. Vou compartilhar vários vídeos. Eu vou voltar para medicina, acho que é melhor. Tá vendo por que eu brigo com ele? Já entendi. A gente briga bastante, mas assim, Tem um vídeo do Raí assumindo isso, depois eu te mando. o processo que as pessoas têm que viver para várias coisas é muito prazeroso. Então, eu atendo bastante pessoas com obesidade no consultório, e quando a pessoa vem e conta aquela história, que está com dificuldade de perder peso, que come tudo errado, eu falo para ela na hora que acaba a consulta, que eu fico muito feliz de saber que a pessoa está ali num ponto que ela quer mudar, e que tem muita coisa para a gente poder auxiliar, e que uma parte vai depender do meu empenho, e outra parte vai depender do empenho do paciente. Então, se a gente conseguir andar junto no processo, o grau de satisfação que esse paciente vai ter é uma coisa assim fantástica, né? Então, se a gente, como eu falo, ampliar isso aí, nós vamos mudar para melhor a vida das pessoas, assim, com grande certeza. Doutor Gustavo, e que pé que tá o livro? Ó, se eu puder falar em porcentagem, estamos com 70% do livro finalizado já. Já estamos caminhando para os últimos capítulos aí. Então a gente, mais uma vez dando um pequeno spoiler, cada capítulo a gente quer abordar uma situação específica, tá? Então o paciente mais obeso, o paciente estressado. Então a gente vai tentar abordar um pouquinho de cada um desses personagens para poder atender toda a população, como você mesmo falou no começo, a população se identificar com aquele personagem e poder procurar ajuda, poder procurar melhorar a sua vida, a qualidade de vida e tudo mais. Eu acho que o André coincidentemente, falou do Bernardinho. Eu acho que eu passei no vestibular de medicina aqui por causa dele, porque o tema da redação foi a importância da coletividade para a ascensão individual. E eu tinha lido o livro dele um mês antes. A importância Da coletividade para a ascensão individual. para a ascensão individual. Foi o tema da redação e eu tinha lido o livro dele, que é um livro fantástico também. E coincidentemente estamos aqui na mesa, 3 médicos falando desse assunto. E o Chinin, ele é meio modesto, mas ele nos jogos lá de Pequim, ele conviveu com algumas pessoas aí, tipo Giba do vôlei, César Cielo. Então, assim, a gente tá diante de um cara que não esconde um pouco. E você falou que ele estava de comentarista agora nas Não, Olimpíadas. o nome dele foi comentado no Sport TV, o pessoal comentando porque lá. o pessoal tentava o recorde, né? E não... E falava, pertence ao Chinin. ao Chinin. Tal. Bom, não conseguiram quebrar meu recorde. O Isso é pessoal bem do legal. futebol fala isso, né? O Vampeta, que quando o Brasil vai disputar a Copa do Mundo e perde, eles falam, bom, pelo menos nós somos os últimos ainda, né? Então, eles comemoram um pouquinho, eu acho. Acho que o Chinin também teve. Eu acho que torceu na hora que não torcer, mas na hora que. Já que. Não, cara, já pensou? Você passar uma vida, ninguém quebrar a tua marca? Sensacional, cara. História, né? Mas E quando você quebrou, você passou muito da marca anterior que tinha, né? É que assim, o recorde... Você elevou o sarrafo? Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu, porque o recorde, ele ficou, se eu não me engano, durante 27 ou 28 anos sem ninguém quebrá-lo, né? Era de um ex-atleta, né? O Pedro Ferreira, ele tinha feito 8.200 pontos lá em 92, eu acho, e aí ficou 20 e tantos anos sem ninguém quebrar,
veio um colega, né, um amigo, né, o Luiz Alberto, lá de ele também, ele é de Campinas, mas ele mudou para São Caetano, ele quebrou esse recorde. Aí o recorde durou, eu acho que nem um ano, né, de 2012, ele quebrou em 2012, quebrou o recorde. Aí deu 2013, eu passei em 200 pontos esse recorde dele. 200 pontos, cara, é uma diferença. E aí em seguida, né, a segunda melhor marca de todos os tempos da América do Sul foi minha ainda, né? Eu quebrei essa marca, fui pro Campeonato Mundial, fiquei em 6º colocado no Campeonato Mundial, lá na Rússia. E aí, depois disso, ninguém mais chegou perto dessa marca. Aí veio a minha aposentadoria, eu parei de treinar. E aí, no final das contas, ninguém mais chegou perto dessa marca. Então, os meninos, eles chegam a fazer 8.000 pontos, mas de 8.000 para 8.400 pontos é muita prova. Qual que é a atividade, a sua, que você mais tinha facilidade? Eu me considerava muito um saltador. Eu era muito rápido, mas eu gostava muito de fazer saltos. Então, no salto em distância, salto em altura, salto com vara, eram as provas que eu tinha mais facilidade. Eu tinha muita dificuldade com arremessos, lançamentos, mas eu acabei desenvolvendo muito da minha técnica, porque o que eu recebia de apoio como patrocínio, eu bancava eu bancava o meu próprio treino na Europa, treinava com os recordistas mundiais, tanto do decato, do lançamento de dardo. E aí, quando eu voltava para o Brasil, eu tinha uma bagagem que aqui as pessoas não tinham ainda. Porque por eu fazer 10 provas, eu ia com o recordista do disco, o recordista do dardo, o recordista do salto com vara. Cara, você obriga, vai elevando o nível, né? E aí, na hora que eu volto, ninguém tinha essa bagagem, eu desenvolvia isso comigo e com o meu treinador, e aí, no final das contas, era uma coisa imbatível. E aí, eu só não tive mais tempo porque eu comecei muito tarde também no esporte. Eu entrei no atletismo com 18 anos. Então, se eu tivesse, talvez, entrado num tempo natural, que seria do desenvolvimento da criança para o adolescente, sei lá, com uns 13, 14 anos, talvez eu tivesse prolongado minha carreira por mais uns 3, 4 anos. Mas quando você está com 28 para 30 anos, e foi quando eu quebrei o recorde, o corpo não aguenta mais. Quando você quebrou, você já estava com quase 30? Já. 28 para 29 anos. O fato dele ter viajado o mundo, surgiu uma ideia da parte dele, da gente traduzir o livro para vários idiomas. Por quê? Nessas andanças dele, inclusive o exemplo que ele dá é o Japão, ele fala que o Japão é um país carente de literatura voltada Para o esporte. Então a gente tem isso em mente, né? Primeira língua inglês, mas depois poder traduzir, né? Até para o japonês. É incrível mesmo, porque vou dar um exemplo. Na República Tcheca, quando você procura por livros esportivos, eles têm lá os anais deles, tem os livros, tem os almanaques esportivos que falam especificamente dos seus esportes, de algumas matérias assim. Mas se você procura, como a gente estava falando, como é que eu vou encontrar para eu saber como é que eu emagreço através de uma atividade física? Como é que eu procuro para eu saber como eu dou resultado dentro de uma modalidade? Isso não existe. E aí, no Japão é a mesma coisa. Existem os livros, os pequenos almanacs que falam sobre modalidades, sobre atividade física, mas não tem isso que a gente está pretendendo fazer, que é demonstrar com a vida cotidiana, com histórias que são histórias reais, e que a gente acaba destrinchando o que está acontecendo com aquelas pessoas, o que elas estão passando, o que elas vão passar, e quais são as alternativas para essas pessoas encontrarem. Então, as pessoas que folharem o nosso livro, elas vão ver esse tipo de abordagem. E sempre buscando uma linguagem bem didática, né? Linguagem fácil. A nossa intenção não era fazer um livro técnico, não é para médicos. Tipo, você vai dar muita informação, mas De maneira didática. simplória. Uma maneira generalista, é o que eu falei, tentando individualizar para cada perfil de paciente, vamos dizer assim, mas de uma maneira bem objetiva, bem simplória, para que todo mundo possa entender. O objetivo como eu sempre falei, de ampliar, a gente tem algumas coisas em mente. Por exemplo, algum governante vai dar ouvido pra gente e saber que educação é importantíssimo e lazer e saúde e esportes vem tudo junto com a educação. Então a gente vai assim, agir no setor público também, tentar fazer com que esse livro sirva de guia, Isso seria de orientação, né? Não sei se colocar nas escolas de uma forma
talvez até gratuita, mas a gente quer que isso, que a gente seja ouvido, né? Porque é uma forma barata, fácil e em larga escala para a gente conseguir. Eu conversei isso com o André já, o que a gente enxerga de futuro para a medicina é medicina preventiva. É a mais barata para todo mundo, para as empresas, para o governo público. Prevenir doenças é o mais barato e o esporte é a prevenção de tudo. Então, eu acho que o governo acho que demorou para entender isso. Eu acho que talvez muitos ainda não entenderam. As empresas privadas estão começando a ter esse olhar diferenciado para a prevenção. Eu mesmo estou até em procura de empresas privadas na região de Bauru para tentar fazer essa medicina preventiva. Palestras, eles estão levando um cardiologista. Você investe economiza 3, 4 lá na frente, exatamente, né? É uma conta que não, assim, você não tem nem o que fazer a conta, na verdade. Porque não tem comparação, né? Não tem comparação. O espaço Verbem da Unimed aqui, em Garça, em Pompeia. Pois é. Então, assim, eu acho que isso vai vir à tona de maneira muito mais forte agora. Assim, a gente até brinca que o Brasil sempre demora um pouquinho, né? Na Europa, acho que começaram já a ter essa perspectiva de medicina preventiva. Aqui ainda está engatinhando, mas eu acho que vai vir forte. É o desejo. E lembrando o Bernardinho de novo, a gente está vivendo o processo. O processo não é fácil, né? O Chininho tem todas as obrigações dele, eu tenho as minhas, o Gustavo tem a dele, e a gente se reúne virtualmente toda semana. Como é que vocês estão dividindo essas tarefas aí para... A reunião, a gente faz uma reunião virtual toda semana. O Gustavo mora em Bauru, eu e o Chininho estamos aqui, e toda semana a gente se reúne com uma pessoa que é o editor do livro, para fazer os comentários, né? E as pontuações que a gente, né, tem feito já há quase 6 meses. Legal, e vai mais um tempo, uns 3 meses pelo menos, né? Acho que por aí. Mas eu brinco com eles que quanto maior o desafio, acho que maior é a vitória, né? Então, com certeza. Que até a distância aí ajuda. Hoje, mesmo sair correndo lá de Bauru para vir para cá, para estar presente aqui com vocês. Não, acho que... não tem nem jogo do MAC hoje aqui, Não MAC tem, Noroeste, não né? tem, não tem. Nós estamos embaixo, Marcão. Então, a gente já dá uma subida. Eu pensei que vocês brigavam por conta disso, MAC Noroeste, não é não, né? Não. É porque isso não dá briga, né? Ele é meio MAC. Eu fiquei 8 anos aqui, então já torci pro MAC já. Eu não dou moral. Por isso que a gente caiu, hein, cara? Vira casaca, Brincadeira. Mas olha, gente, só para a gente destacar também, acho que é importante a gente falar dessa questão aí da facilidade que as pessoas poderão ter aí para buscar essa informação através também do eletrônico, né? Vocês vão disponibilizar, não? Pretendemos. Assim, o livro, como eu falei, se pegar uma pessoa leiga que não tem conhecimento em relação à atividade física e dá algo técnico para ela, como a gente falei no começo, eu falo assim, exercício físico, isso, o que a gente faz um pouco no consultório, não é estimulante. Então, por isso que a gente resolveu fazer um romance, uma história por trás, entendeu? Então, assim, no começo a gente quer fazer o físico, divulgar isso, mas depois, provavelmente, nós vamos ir para os e-books, para a parte digitalizada. E aí, talvez a gente tenha alguns braços desse livro dentro desse e-book. Tá? Mas isso tudo é sonho. Nós vamos finalizar esse primeiro projeto físico aí. E se Deus quiser vai ter muito sucesso e nós vamos expandir. Mas eu acho que o mais difícil é o físico, né? Depois que você tem um físico, eu acho que os outros vão mais fácil, né? Provavelmente, acho que sim. É provável. Porque aí nós queremos pegar essa pessoa que entendeu o nosso recado e aprofundar mais nessa parte de orientação de musculação, de atividade física, de como fazer e tudo mais. E usar e abusar da internet como forma de divulgação de algo bom. Sim. Né? Então eu tenho alguns canais, Gustavo, Chininho. E eu faço questão de quando tiver pronto que vocês me mandem aqui o exemplar para a gente mostrar e incentivar mesmo as pessoas para... Vamos lá no canal 4 também, vamos divulgar. Sim, já está combinado já. E a gente sabe que a internet... Porque a gente fala tanto dessa questão de prevenção e parece que a gente fala e parece que não... Entra aqui e sai do outro lado. Palpar mais. Eu escuto saúde, acho que, sei lá, 25 anos, cara, e eu vejo ainda a dificuldade que é. Exato. Mas igual quando o paciente tem arritmia, às vezes a gente precisa dar um remédio para afinar o sangue, que tem alguns efeitos colaterais, né? O paciente ele não fica sabendo que ele deixou de ter um AVC porque ele estava tomando aquele remédio. Só que se ele tem um efeito colateral, ele para. É que nem exercício físico no idoso, né? O idoso fala, não vou fazer não, tá? O fulano começou a fazer lá, caiu, quebrou o braço e tal. Só que os benefícios que todo mundo teve pelo exercício físico, você não consegue
dimensionar aquilo, né? Então, É muito louco esse negócio. É muito louco. Dá a impressão que só o negativo é que cola, né? Exatamente. E o negativo é a força máxima pro cara. Mas então, eu acho que já é a predisposição de não fazer, né? Acho que naturalmente o indivíduo tem uma predisposição para não fazer. Sim. Exceto o cara que como o Chinim, por exemplo, que é um atleta tal, parece que já no DNA do cara já tem atividade física, né? Na medicina do esporte, eles explicam assim que nossos ancestrais, né? A gente tinha que fazer atividade física para buscar alimento. E hoje a gente não precisa mais. A gente entra no iFood, pede, o motoqueiro chega na sua casa. A culpa é do iFood. Talvez. Então, assim, isso foi, eu acho que, um pouco da história natural de a gente ficar um ser humano sedentário, né? Então, assim, eu acho que tudo bem, teve uma causa, mas eu acho que agora... Controle remoto, né, por exemplo. Remoto, tudo, né? Tudo agora é tudo na mão, celular, papapá. Então, assim... Quando não, Alexa, desliga. Cada vez pior, né? Então, eu acho que se a gente não bater nessa tecla, é um caminho sem volta. Eu gosto de dar... Quando eu dou algumas palestras, assim, falando de qualidade de vida, obesidade, eu gosto de colocar uma imagem de São Paulo, capital, do começo do século passado. Imagem preto e branco, poucos carros na rua, só homens, todos de terno e todos magros. Aí você pega uma imagem de São Paulo agora, ou de Marília, ou de qualquer lugar. Sobrepeso e obesidade atingindo níveis cada vez maiores, um monte de carro, um monte de metrô, um monte de moto, um monte de ônibus. Entendeu? Então, o que aconteceu ao longo das últimas décadas... A gente tem que impactar de alguma forma, porque senão não há recurso no SUS, não há recurso no privado, na saúde suplementar, no privado. Não tem. Então a gente precisa prevenir de uma maneira eficaz e potencialmente barata. É isso aí. Gente, quero agradecer muito vocês por terem vindo aqui, compartilhar essa informação, essa boa nova com a gente. Você aí que nos acompanhou, compartilha para geral também e já começa a entrar na mente a importância de você introduzir a atividade física na sua vida como um elemento preponderante para a sua saúde, cara. Para você ir bem, para você ter longevidade, para cuidar dos filhos, dos netos, conhecer, por que não, um bisneto, não é? Exatamente. Não tem coisa melhor. Viver mais e com qualidade. Né? Com qualidade, é isso mesmo. Mais importante. Chinim, obrigado, viu, cara? Prazer te conhecer. Olha a fera aí, bicho. Recordista, ô louco. Recordista sul-americano e ninguém tira a marca do... Sexta marca do mundo. Sexta marca do mundo. Eu torço pra que quebrem, porque... Duvido. Eu torço pra que quebrem. Não, e toda vez que começa um campeonato, por exemplo, um nacional... Você passa mal. Não, eu converso com os caras, eu desejo, eu falo com eles no privado. É isso, assim, cara, é isso, essa é a mandinga. Eu falo, gente, vai lá, boa sorte, regaço, tô torcendo por você, e compartilho deles ainda. Eles fazem as publicações deles, eu compartilho deles, porque eu quero que eles... Não, tá bom, né? Quanto tempo já? Você, né? Desde 2013. 2013, 11 anos. E quando eles veem isso, eu tenho certeza que, diferentemente do que aconteceu comigo, porque eu vim de uma geração espontânea, ninguém na minha época estava quebrando esses recordes para poder fazer, eu quero ser igual esse cara. Se alguém da minha época, ou tivesse o recordista falando para mim, Chinim, você vai chegar lá, eu acho que eu tinha feito mais resultado. Então eu penso nisso e falo, eu vou investir, é legal você ter o recordista falando, cara, vamos aí, né, vamos elevar. Tô torcendo por ti, e aí tô compartilhando você, vai lá e arregaça. Pô, nem assim conseguiu, mas eu continuo na torcida. Doutor Gustavo, obrigado, viu, cara? Eu que agradeço o convite aí, muito bom. Eu adoro falar sobre esse assunto, sobre medicina do esporte, sobre cardiologia, sobre atividade física, sobre saúde. Então, estou sempre à disposição quando vocês precisarem. Legal, muito obrigado. Doutor André, obrigado mais uma vez. Obrigado de novo, prazer te ver. Voltamos a falar. É isso aí. E você... Quero pedir para que compartilhe aí, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação, dada a importância do tema. Combinado? E a gente fica por aqui sempre com o Esmeralda Shopping, com os planos Prever, também conosco o Colégio Água Viva, Oral Sim Implantes Dentários, Ventilador e Casa e Casa Viva Melhor. Esse foi o episódio de número 48 do nosso podcast e a gente tá de volta na próxima. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!